Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, que hoje fala sobre direitos humanos. Você também pode acessar o portal rs21.com.br. Lá você acessa a página do Ação Nacional e eu convido você a responder a nossa pergunta de hoje. Em que o Brasil poderia melhorar para se tornar mais humano? Será que o Brasil precisa reduzir seus índices de violência? Será que tem que mudar a questão da discriminação racial? O que você acha sobre isso? Nós colocamos algumas opções lá para você assinalar e no final do programa a gente vai dar também o resultado da enquete. Além disso, nós estamos repercutindo hoje, além dos direitos humanos em sua totalidade, a morte de Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, um dos símbolos da luta contra o apartheid. Você acompanha algumas imagens de Nelson Mandela, que já estava aí um pouco debilitado, sempre ativo na sociedade. Foi a última aparição dele na Copa do Mundo, aí em coletiva, já uma imagem mais antiga. Nelson Mandela, que encabeçou uma série de articulações políticas que culminaram nas primeiras eleições democráticas e multirraciais do país em 27 de abril de 1994. Ele ficou até 97 no poder. A história nos conta, são 27 anos preso politicamente, teve uma série de direitos, que ele não pôde exercer durante toda essa prisão e faleceu há poucas horas dentro de casa, ficou internado por alguns meses lutando contra uma infecção pulmonar e não resistiu nesse dia 5 de dezembro. Raquel, muitas figuras políticas encabeçam uma série de lutas sociais, até lutas, por exemplo, contra doenças, prevenção, campanhas de conscientização, quando se fala em saúde. O Nelson Mandela, depois que ele se aposentou politicamente, ele encabeçou uma luta contra a AIDS, um assunto tabu para a época. Qual que é a importância de figuras políticas, no caso foi Nelson Mandela, mas também de outras figuras políticas se envolverem com assuntos como esse, por exemplo? A importância é que nós vivemos hoje, né, uma sociedade que é voltada a lideranças que apareçam, né, na mídia. Isso é um fato que é relevante. Se nós temos líderes que se levantam e vão em frente, eles vão obrigatoriamente inspirar pessoas a fazerem os seus atos do dia a dia. Os seus atos, porque o que muda uma sociedade são os pequenos atos. Os grandes líderes servem para inspirar esses pequenos atos e inspirar essas mudanças internas. Então, as pessoas mudam dentro da família, mudam entre os seus vizinhos e acabam mudando cidades, países e o mundo. Mas eles precisam de um líder que diga para as pessoas que, sim, vale a pena lutar por isso. Sim, isso que você está pensando é importante, faça. Então, esses líderes são de extrema importância na sociedade. Então, seja na questão da saúde, por exemplo, né, seja qualquer questão relacionada aos direitos humanos, é extremamente importante que vozes ativas e inspiradoras se levantem para movimentar, para mobilizar e fazer com que a sociedade também se organize para ir em direção à melhora e à mudança. O mundo carece desses líderes hoje? Acredito que sim, mas acredito que nós sempre estamos carecendo de líderes, né? É uma falta que nos faz. E hoje, especificamente, com a morte do Mandela, nós estamos nos sentindo órfãos, né, na verdade. Mas, sim, falta grandes líderes em várias questões. E no Brasil, principalmente, penso que faltam grandes líderes para encabeçar questões de grande importância. Daria para a gente resumir os principais pontos da Declaração dos Direitos Humanos? Você citou no começo do programa, são 30 quesitos, né? São 30... Mas o objetivo disso tudo e alguns pontos principais que você destacaria? Os pontos principais são liberdade, e a liberdade está mais ligada ao pensamento do que a liberdade não pode nunca ir além do direito que vá ferir o direito do outro.
né? A liberdade que se coloca é a liberdade política, a liberdade de pensamento. A igualdade, que é essencial, porque sem igualdade a Declaração Universal de Direitos Humanos cai por terra, ela não existe sem a igualdade, né? Um dos pontos que é o lazer, né? O outro ponto é o trabalho escravo, que vem colocado, né? Não haver trabalho escravo, a possibilidade de manifestação, a possibilidade de se formar em sindicatos, a moradia, a educação. Então, são todos esses direitos mais básicos, alimentação, renda bastante para que a pessoa possa se alimentar, se vestir, ter saúde, tudo são esses os pontos. Então, quando você pensa num dia normal de uma pessoa, entre ela acordar e dormir, o que ela exerceu, ela comeu, ela levantou, ela está na casa dela, tomou banho quente, ela exerceu os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando falta alguma coisa, tem uma violação. Olha, você falou sobre a moradia, que é um dos direitos, é um dos pontos. Tem uma associação no interior do estado de São Paulo que oferece moradia para pessoas que moravam nas ruas, que não tinham onde morar, para, de repente, dar um novo sentido de vida a elas. Vamos acompanhar essa reportagem. Quando o sol se põe e muitos voltam para casa após um dia de trabalho, outros não têm para onde ir. Essa é a realidade de cerca de 1,8 milhões de brasileiros que moram nas ruas. A moradia digna foi reconhecida como direito do ser humano em 1948, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito mundial aceito e aplicável em qualquer parte do mundo. A maioria das pessoas que vivem em situação de rua desconhece esse direito. E só quem passa por aqui pelas ruas sabe bem a importância de ter um endereço fixo, um lugar decente para dormir. Que direito tem um morador de rua? Ele não trabalha, não contribui, né? Não faz nada para ajudar. Só fica pedindo na rua, dando trabalho. Então não tinha nenhuma consciência desse direito cidadão, né? A maior parte deles vem com uma postura de que está recebendo um favor, né? Não de que está acessando uma coisa que é direito deles, acessando um direito. Né? Mas tem aquela postura de, olha, muito obrigado, você está me ajudando muito, como se nós estivéssemos fazendo um favor. A Casa Antônio Fernando dos Santos é um projeto da Caritas Arquidiocesana de Campinas, uma moradia que abriga homens que viviam em situação de rua. A gente quer garantir que ele não volte para a situação de rua, que ele possa permanecer nesse direito de moradia, de proteção, né, de segurança. Então a gente já começa a pensar em alternativas. Se essa alternativa é voltar para a família, se essa alternativa é ele conseguir através do próprio dinheiro alugar uma casa, ou então se é viável, se ele se enquadra dentro dos critérios dos projetos habitacionais do município. Esse rapaz morou na rua por 5 anos e não tinha ideia dos direitos dele. Hoje, a realidade é outra. Não dá para explicar assim em palavras o sentimento que se tem de satisfação de poder sair do seu serviço e ir para sua casa, sair da sua casa e ir para o seu serviço. É uma coisa assim única. Para quem antes não tinha um endereço fixo, sabe o quanto isso é importante para conseguir um emprego. Como que a pessoa vai arrumar e tentar procurar um trabalho, chegar para uma entrevista e falar que é um morador de rua? Fica difícil. Aqui agora não, tem endereço, tem o telefone. Sair do trabalho, eu tenho um lugar certo para ir, né? É totalmente diferente, né? E isso faz a pessoa começar a acreditar nele novamente, que ele é capaz de sair dessa situação. É bom sair, mas é melhor saber que você tem para onde voltar. Então é dentro disso aí. Eu estou feliz de poder ter um lugar para voltar. A gente viu aí na reportagem até uma confusão, muitas vezes, do próprio morador de rua, ex-morador de rua, que ele achava, de repente, que era um favor que estava sendo feito a ele e não um direito. Às vezes, até quando o Estado oferece alguma coisa, a gente acha que é favor. Existe essa confusão na cabeça da gente ainda, na cabeça de muita gente? Existe confusão e resistência.
As pessoas têm uma resistência em acreditar que pode haver políticas públicas e que elas são boas, né? Políticas para resolver algumas questões, né? E às vezes o Estado também tem esse pensamento, e esse é o grande problema. Então, às vezes o que muitas vezes acontece, eu vou pegar o gancho da questão da moradia, não especificamente do morador de rua, mas, por exemplo, veja que situação. Existe o morador morando em área de risco, né, ou em área verde, né, favelas, vamos colocar assim. Então, vem o Estado, retira aquele morador de lá e faz um programa como Minha Casa Minha Vida, retira daqui, coloca ali, né? E o Estado, o que ele diz? Qual é a mensagem que ele passa? Estou te dando uma casa. Mas não é verdade. Ele não pode dar uma casa, ele tem que dar uma casa em que perto tenha escola, e tenha hospital, e tenha um transporte público, e que tenha lugares para ter lazer, que tenha creche, que as mães possam ir trabalhar, e toda essa estrutura. É bem mais complexo do que se imagina, né? Exatamente. Agora, como ele supostamente, no programa ainda Minha Casa Minha Vida, a pessoa ainda paga um valor. Mas como ele supostamente doou essa casa, o que é a mensagem que ele passa? Fique feliz, você ganhou uma casa, você não precisa de outros direitos. Você tem que estar feliz com isso, você já ganhou. Não, ele não ganhou, ele está exercendo um direito e tem que ter outros junto, porque muitas das vezes, no local que ele estava em situação precária, ele tinha os outros direitos, ele tinha a escola dos filhos perto, tinha creche, tinha ônibus, porque ele estava num lugar mais central. Quando retira desse lugar central e coloca numa periferia, num programa habitacional, ele não pode retirar esses direitos sob o argumento de que foi dado. Porém, existe um pensamento, uma cultura de você já ganhou alguma coisa, né? Ganhou alguma coisa, não pode reclamar de mais nada, fique feliz aí onde está. E esse tipo de pensamento e esse tipo de política é muito equivocado e é muito passado e muito bem propagandeado, né? Então, é passado para as pessoas, somos educados a acreditar nisso. Esse é o ponto. De repente, falta educação, falta formação, orientação, de repente, na escola, do que seja direitos humanos, do que isso se trata, né? E não seja simplesmente uma medida paliativa para a gente consertar um problema, uma injustiça, uma situação de exploração? Se eu fosse responder a enquete do site, eu colocaria que o maior problema de direitos humanos no Brasil hoje é a educação. É a educação em todos os níveis, inclusive a falta de informação para as crianças sobre cidadania. Cidadania e direitos humanos. Cidadania, acho que eu colocaria três leques, né? Cidadania, ética e direitos humanos. Falta isso para as crianças. As crianças têm um conteúdo pífio, né? A gente vê pelas pesquisas que tem, pelas provas, um tempo de escola ridículo, né? Porque elas têm 800 horas de aula por ano, o que um trabalhador normal cumpre em 3 meses, elas ficam por ano na escola. Que é a obrigação delas, e além disso, ainda não tem uma formação para ser cidadão. Ela não é ensinada sequer por que ela vota. Se nós formos perguntar para as pessoas por que você vota, para quê, quem é aquela pessoa que você está votando, ela não sabe. Ela não sabe nem sequer que ela é um cidadão. E que, mais do que isso, o Estado serve a ela, né? E não ela serve ao Estado, né? Que ela tem direitos e ela tem que reivindicar esses direitos. Olha, no próximo bloco nós vamos falar então qual foi o resultado da nossa enquete, em que o Brasil precisa melhorar para que ele se torne mais humano. Na opinião aqui da Raquel, falta educação. E você, o que você acha que falta para o Brasil ser mais humano? A gente comenta as respostas daqui a pouquinho, depois do intervalo.